Sauda a todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, igreja. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite mais uma vez. E dessa vez em culto de Santa Ceia, né? Para a glória de Deus. É como o presbítero Júnior falou bem no começo. É um culto festivo, né? Culto de Santa Ceia. Culto maravilhoso para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que conseguiram chegar até aqui. Porque eu tenho certeza que tem uma porção do céu, principalmente para mim e principalmente para você. Sabe por que eu digo principalmente? Porque o principal interessado que para estar aqui, sabe quem é? É o próprio Deus quem tem interesse que você esteja aqui. É o próprio Deus que tem interesse que você pare para ouvir o que Ele tem para você. Ah, pastor, mas em casa eu posso parar para ouvir? Pode sim, é claro. Você pode. Você pode fazer da sua casa um altar. Você pode fazer da sua casa um culto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existem momentos que só na igreja a gente pode sentir. Existem atmosferas espirituais que só na igreja que a gente consegue sentir. E é por isso que nós estamos aqui, felizes. Os irmãos podem abrir sua Bíblia em João 13. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do presbítero Miqueias, da missionária Jéssica. Estamos fazendo uma visita hoje. Deus abençoe vocês, toda a sua família. Também eu louvo a Deus pela vida do nosso amigo pastor Valdênio também, né, pastor Valdênio? Que está também nos fazendo uma visita. Deus continue lhe abençoando cada dia mais, amém? Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, João capítulo 13, do verso 1 em diante, amém? Desculpa. Às vezes eu vou estar coçando a garganta porque passei uma semana abençoada com essa virose. Às vezes quando a gente não quer parar, Deus diz: vou dar uma parada em você para ver se tu fica quieto em casa um pouquinho. E essa foi uma daquelas semanas que nós tivemos que ficar em casa, mas foi bom para a glória de Deus, amém? João capítulo 13, do verso 1 em diante, vai dizer assim, igreja: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Repita comigo: amou até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre todo o que existia, e que viera de Deus e estava retomando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e o colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-lhes com a toalha que estava na sua cintura. Aproximando-se Simão Pedro, que ele disse: Senhor, mas vem me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Verso 9: rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Verso 10: Jesus vai responder a Pedro dizendo: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria o traí-lo. Por isso disse: nem todos vós estão limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tomou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou: compreendeis o que eu fiz? Veja só o que Jesus vai continuar dizendo no verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu sou.
de fato eu sou. Dessa maneira, se vós, eu sou Senhor e Mestre, ainda assim vós lavei os pés. Igualmente, vós deveis lavar os pés dos outros. Dai-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderes esses ensinamentos e os praticares, abençoados sereis. Amém? A igreja pode sentar. Bendito é o nome de Jesus, igreja. Igreja, eu estava a meditar sobre essa passagem e Deus falava muito ao meu coração, porque eu não pedi a Deus. Eu disse: Deus, eu quero uma palavra que ela tenha a ver com ceia, ela tenha a ver. Eu não pedi isso a Deus, eu apenas pedi uma palavra na qual a igreja estava necessitando de ouvi-la. E Deus me levou justamente para esse capítulo de João, capítulo 13. Porque, Pedro, é uma passagem que poucos se pregam, mas é uma passagem de fundamental importância para o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos diante de um momento na qual Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, Ele está a lavar os pés daqueles discípulos. Ele está a lavar os pés daquelas pessoas que o seguiam. Só que muitas vezes, nos tempos de hoje, é mais fácil eu querer ser um senhor para mandar do que para servir. É mais fácil eu querer só pedir para fazer e ser servido. Mas Jesus, Ele está nos instruindo aqui nesta noite que não é dessa forma o Evangelho. Ele está dizendo que é necessário, mesmo que seja senhor, mesmo que seja uma liderança qualquer, toda liderança ela foi estabelecida para servir, não para ser servido somente. E Jesus está com aqueles discípulos e eles Jesus começa naquela ceia. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava ali sentado, ele se levanta, tira sua capa, pega um lenço, amarra na sua cintura, e de uma hora para outra ele começa a pegar água e colocar num recipiente. Um recipiente propício para quê? Para lavar os pés daqueles servos. Mas quando nós sabemos que em todo grupo, em todo determinado, onde tem aglomeração de pessoas, vai ter pessoas com um temperamento diferente. Vai ter pessoas mais exaltadas, mais tímidas. Isso é normal que isso aconteça, porque nós não somos parecidos com o outro. Nós não somos iguais a um outro. Cada um tem a sua identidade diferente. Cada um tem a sua digital diferente. E a Bíblia diz que quando Jesus ele começa a lavar os pés daqueles homens, um homem chamado Simão Pedro, ele começa a dizer o que o Senhor tinha que fazer. Ele começa a dizer que aquilo que Jesus estava fazendo não era certo. Porque a princípio ele diz: não, eu não vou permitir que você lave meus pés, não. Isso eu não vou permitir que isso aconteça. E ele chega a indagar dizendo: não tem como você lavar meus pés. Em algumas traduções vai dizer que ele diz: eu que devo lavar os teus pés. Mas era algo que Jesus estava querendo passar para aquele povo. Jesus ele estava ensinando aqueles discípulos algo muito importante, que é o chamar servir. Porque ele era filho de Deus e estava servindo. Ele era o filho daquele que de fato tinha o enviado e estava servindo. Ele estava dizendo: assim como eu estou servindo, vocês têm que servir a essas pessoas. Vocês têm que servir. E
Pedro, ele disse, não, eu não permito que você lave meus pés. Aí ele disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, é necessário que eu lave os teus pés, Pedro, para que se cumpra tudo o que está escrito. Então é necessário que eu lave os teus pés também. Aí Pedro disse, pois tá bom. Ele, como sempre ousado, adiantado, para parecer mais para os outros. Aí disse, não, Jesus, então não me lava somente os pés, lava a minha mão e minha cabeça também, amudiçado. Porque se Jesus estava dizendo que era só para lavar os pés, para que dizer que vai lavar a mão e a cabeça? Ele disse, Pedro, vocês que já tomaram banho em casa, vocês que já estão limpos, não é necessário que chegue aqui e eu lave a cabeça de vocês, não. Só os pés é suficiente. Deixa para lavar o corpo quem está sujo demais. Aí ele, tudo bem. Aí Jesus vai adiante. Jesus, a Bíblia nos diz que ele pega um pão molhado, coloca dentro de um recipiente com água molhado. Aí agora ele vai dizer que aquele a quem ele entregar o pão molhado será aquele que iria o trair. Olha que situação. O traidor de Jesus Cristo de Nazaré começa a ser revelado, auxiliar. Só que ali estavam aqueles discípulos. Mas nós tinha um Pedro, que não era você. Tinha um Pedro lá, que ele era ousado como sempre. Aí ele olha para João e diz, João, eu estou conjecturando, já que tu estás perto de Jesus, pergunta a Jesus quem é. Ele diz, João, João, que era um discípulo amado por Jesus, que a Bíblia diz que ele estava reclinado a sua cabeça no ombro, no peito de Jesus. Ele faz a pergunta para Jesus. Diz, mestre, quem é que irá te trair? E ele diz, aquele a quem eu entregar o pão molhado. Aí quando ele se levanta, tudo isso está no capítulo 13, chegar em casa você medite mais profundo. Aí ele vai em direção a Judas. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Aí no verso 24 diz, Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta quem é. Verso 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é este? Olha o verso 26 agora. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu dei esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tem de fazer, fazes logo. Porque Jesus, ele não estava dizendo para Judas, o que tu tem de fazer, faz logo não. A Bíblia nos mostra que Satanás se apoderou de Judas. Aí Jesus chega para Judas e diz, o que tem que fazer logo, faz logo. E a Bíblia nos mostra que Judas, depois de comer, se levanta e sai. Momento da ceia, momento em que deveríamos estar em comunhão, momento em que deveriam estar alegres, felizes. Mas só que o principal convidado, ele resolve mostrar algumas coisas naquele lugar, Pedro.
Ele decide mostrar o que está errado, mas que tudo isso foi feito para que se cumprisse o que estava nas Escrituras Sagradas. Tudo isso tinha que ser cumprido. Mas eu estou falando justamente disso, porque eu queria chegar em um ponto primordial dessa palavra de hoje, que ela vai ser breve. Eu queria chegar justamente no verso 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Verso 35: através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor um pelos outros. Esse é o maior testemunho que um cristão tem que ter amor. Esse é o maior testemunho. O cristão que ele não tem amor, é como o Marco Feliciano disse, está com defeito de fabricação. Está com defeito. Porque se através do amor, eu e você estamos aqui, Álvaro, como é que missionário aqui eu não vou amar? Se através do amor que os meus pecados e os teus pecados foram jogados no mar do esquecimento, eu não vou amar. O que é que me prova isso, pastor Valdênio? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim, por vocês. Porque Deus amou o mundo. Pelo amor de Deus na minha e na tua vida, é que nós estamos aqui. É que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E Jesus, ele afirma, ele diz, através deste testemunho. Que testemunho é esse? Testemunho de amar uns aos outros. Não de ira, não de risa, não de picuinhas, não de meninice, não de imaturidade. É amar uns aos outros, como Cristo de fato nos amou. Esse é o único jeito, não tem como nós batermos de frente com a palavra. Não tem como. Mas só que nós brasileiros, nós passamos a palavra amor para várias coisas ao mesmo tempo. Só que lá não, no original é diferente. Existem 4 tipos de amor, que é justamente o amor eros, que é aquele amor romântico, que é onde muitas pessoas estão se iludindo com homens e com mulheres, pensando que estão amando, mas estão só sentindo desejo sexual pelo outro. Isso é o amor eros. É o amor que só aquele desejo romântico, aquele romantismo. Existe também o amor estoge, que é aquele amor familiar, aquele amor de querer estar com o irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Esse é o amor estoge, aquele amor que a gente quer, ama estar com a nossa família. Tem um filho, que é aquele amor de amizade. É aquele amor que eu quero estar perto do meu amigo. É aquele amor que eu gosto de estar com meu amigo. Isso é um amor. Isso é um tipo de amor. Mas o que Jesus estava falando sobre amor era o amor ágape. Sabe por que era um amor ágape? Porque ele é um amor incondicional, Pedro. Não é porque você me dá algo que eu te amo, não. Não é aquele amor em troca por alguma coisa. Jesus está dizendo, vocês têm que amar uns aos outros, mas tem que ser um amor incondicional, sem querer nada em troca. Porque esse amor ágape é o amor de Jesus. E Jesus, ele não iria pedir para as pessoas fazer algo que ele não tivesse dentro dele. E ele diz, um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros. Aí por que eu digo que o amor que Jesus está falando é o amor ágape? Sabe por quê? Porque ele vai dizer, assim como eu vos amei. E aí? Tu diz que ama porque alguém te oferece alguma coisa? Tu diz que ama porque alguém tem alguma coisa para te dar? Ou tu ama porque de fato tu ama essa pessoa sem querer nada em troca com ela? Sem querer o dinheiro, sem querer alguma coisa, algum status que essa pessoa pode te dar? Isso não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é incondicional. O amor de Jesus, ele tem algo diferente. É algo que contagia. Se eu tivesse de fazer uma pergunta para você aqui nessa noite, que tipo de amor você tem no seu coração agora? Qual tipo? Qual tipo de amor? Leva essa pergunta para casa. Você está amando o seu irmão de fato, como Jesus ensina? Porque, Fábio, se não tiver, meu irmão, tem que consertar. Porque não adianta eu, como pastor, chegar aqui e pregar uma coisa que eu não vivo. Não adianta. Não adianta vocês, como servos de Deus, filhos de Deus Altíssimo, chegar aqui numa santa ceia, cear, estando com o coração amargurado, cheio de raiva de uma pessoa que era para tu amar. Adianta em quê? Não adianta em nada, igreja. Tu estás perdendo o teu tempo. Porque, Bruna, se nós formos lá para o Salmo 139, nós vamos aprender que Deus, ele nos sonda e nos conhece. Ele nos conhece no íntimo dos íntimos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que foi preparar o céu? Pastor Wallace ou Jesus Cristo de Nazaré? Não foi eu não, viu? Quem foi Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. E ele te sonda e ele te conhece. Ele te sonda, ele te conhece. Ele conhece o teu íntimo dos íntimos, ele sabe. Porque esse exemplo de amor de Jesus Cristo, se nós adotarmos verdadeiramente, as igrejas seriam outra coisa. Os irmãos viveriam outra forma. Mas vai chegar um dia que você vai ser testado. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que nós vamos ser provados por esse amor. Vamos ser provados. Vai chegar o dia que de fato nós vamos dizer se nós somos ou não cristãos diante de Deus. O que eu quero dizer para vocês novamente, que foi preparar o céu, não foi pastor Wallace, não foi presbítero Everton, não foi presbítero Júnior, não foi diácono Antônio. Quem foi preparar o céu para mim e para você foi Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então começa a refletir, começa a avaliar o que está no teu coração. Começa. E não existe arrumadinho com Deus não, viu? Pelo contrário, arrumadinho Deus abomina. Ele abomina. Mas eu tenho certeza que você está entendendo a mensagem de Deus aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você está entendendo. Porque se no coração tiver uma coisa chamada, uma coisa que não habita dentro do teu coração, que chamado, sabe o que? Diácono Maciel, perdão, tem que começar a colocar logo no teu coração. Perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro. Viu?
Não é perdão para ter benefícios não, viu? Porque tem gente perdoando de boca que é para ser o quê? É para ser diácono, é para ser presbítero, é para ser pastor. Eu estou falando essas autoridades eclesiásticas, por quê? Porque nós estamos na igreja. Mas lá fora também, o que tem de gente perdoando só para ter benefícios, tá assim, ó. Mas eu vou frisar, quem foi preparar o céu foi Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que já está preparado. Eu creio. Porque a igreja, nós estamos perdendo muita igreja. Sabe o que é? Sabe por quê? Porque nós não estamos perdoando. Nós estamos perdendo muito. Nós como os cristãos, estamos deixando de ganhar coisas espirituais, celestiais, por quê? Porque a palavra perdão não está habitando no nosso coração. Talvez está habitando dentro da boca. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas quando a pessoa chega do teu lado, tu não suporta ela. Se fulano for, eu não vou, pastor Valdir. Ah, pastor Valdir vai estar lá? Vou nada. Fábio vai estar lá? Vou não. Tu vai, Pedro? Vai não. Para vocês verem, Deus fala. Mas é isso, igreja. Essas coisas têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Pastor, mas por que essa palavra? Sim. Porque o meu papel é de mostrar o que é certo para vocês. Não é de motivar vocês a estarem ceando, não. Vocês precisam ser confrontados dentro da palavra mesmo. Porque eu estou lendo aqui a palavra. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns pelos outros. Olha o que o verso 35 vai dizer. Através deste testemunho, qual é o testemunho? De amar. Através do testemunho de amar, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Sabe onde é que tem mais pessoas que nós não estamos conseguindo perdoar? Dentro da nossa família. A nossa família está assim, ó, de pessoas que nós precisamos resolver, porque se não resolver, só a misericórdia de Deus, viu? É dentro da família, é dentro daqueles que nos cercam. Tá bom, não tá? Tá bom assim sem perdoar? Tá bom assim sem liberar perdão de verdade? Tá bom assim te amar só porque alguém vai te dar alguma coisa em troca? Tá bom assim, não tá? Então permanece assim, porque tu vai ficar assim mesmo, desse jeito, aqui na terra. Porque quando Jesus voltar, pessoas que não perdoam, pessoas que só fazem coisas querendo alguma coisa em troca, vai ficar. Agora quem tem um coração limpo, pode ter certeza. Pastor, não é fácil, o senhor não sabe o que foi que a pessoa fez comigo. Eu não sei não, mas Deus sabe. Deus sabe, igreja. Eu lembro que até hoje, mas eu focava muito nessas coisas antigamente. Quando morria alguém conhecido, aí tinha uma pessoa que ficou, a outra morreu. Aí aquela pessoa ficava desesperada. Eita, eu estava intrigado dele, eu morri. Não era assim que tinha antigamente? Ele estava errado? Não. Não estava errado. Porque Jesus está nos ensinando que nós temos que amar assim como Ele nos amou. Nós temos que fazer do mesmo jeito. Pastor, mas quem é que eu vou amar? Me dê exemplo que eu não estou entendendo. Eu estou partindo para o final. Sabe a primeira pessoa que você tem que perdoar e tem que amar? Esquece a palavra perdão agora, é amar. Vou falar, se focar só em amar. Sabe qual é a primeira pessoa? Aquelas pessoas que mais, Pedro, te decepcionou. É essa pessoa que tu tem mais de amar ela. É essa, Antônio. E eu sei que você tem um coração bom. Antônio, eu sei. Os homens do Entrega Total escutaram um pouco de alguns testemunhos que a gente deu lá.
Antônio, ele tem um coração perdoador. Isso é lindo. Ah, pastor, por que você está falando assim de Antônio? Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que através desse testemunho nós vamos saber quem é discípulo de Deus. Ou não é assim, auxiliar? Outro tipo de amor, para você perceber que é uma pessoa que de fato lhe ama. Tem aquelas pessoas que quando faz algo por você, ela diz: não se preocupe, Deus lhe abençoe. Não é assim? Mas tem aquelas pessoas que lhe abençoam aqui, já pensando lá na frente alguma coisa em troca. Essa pessoa nunca te amou não, viu? Essa pessoa nunca te amou. Pelo contrário, essa pessoa ela é interesseira. Essa pessoa ela está com interesse em alguma coisa. Então preste atenção, porque quem ama nunca vai querer nada de ninguém em troca. Tem aquelas pessoas que isso acontece muito dentro da obra, Diácono Renato. Aquelas pessoas que dizem: eu faço a obra por amor. Não tem? Lá tem. Eu faço por amor, diaconisa Valda, missionária Valda, desculpa. Foram 4 anos assim, mas missionária Valda. Não tem aquelas pessoas que dizem: eu faço pela obra. Mas quando o pastor passa 2 meses sem colocar na escala, já começa a dar chilique. Já começa a dizer: o pastor não está me vendo, o pastor não olha para mim. Ao líder das dirigentes não está dando a líder da dirigente não está botando mais eu para louvar. O líder do conjunto não está mais botando eu para louvar. Não tem essas pessoas assim? Tem. Aqui só tem aqui. Lá não tem. Eu sei que não tem. Né, Valdênio? Aí diz: eu faço a obra por amor. Por amor nada, meu. Faz para aparecer. Faz para aparecer. Porque deixa eu dizer uma coisa: sabe o que é que está faltando dentro das igrejas para muitas pessoas? Servir por amor de verdade. Elas precisam entender que a obra, o dono, se chama Deus. Então tem que fazer para Deus que a gente não vê. Tem que fazer para Deus, porque a gente não vê Ele, a gente sente Ele. Aí diz: eu amo, eu faço por amor, eu amo fazer a obra. Mas só que os testemunhos estão comprovando o quê? Qual é o testemunho se isso aí não é for dado dessas pessoas? Que ama de verdade? Ou que estão chamando a atenção de alguma forma? Isso é a palavra. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Porque se nós formos falar aqui sobre amor, vai ser a noite inteira. Vai ser a noite inteira. Mas ele disse que nós temos que amar uns aos outros. Ele disse que nós temos que servir uns aos outros. E sabe quando foi? Vou parar por aqui. Sabe quando foi que ele disse isso, irmã Ruth? Sabe onde foi que Jesus, ele disse: um novo mandamento vos dou? Sabe em que momento foi? Foi nesse momento aqui, Pedro, da ceia lá. Foi no momento que hoje nós estamos fazendo como simbolismo que Jesus fez. Foi nesse momento. Ou não foi, presbítero Júnior? Ele não falou tudo isso? Que Jesus disse: olha, um novo mandamento vos dou. Foi no momento da ceia. E Paulo vai dizer o que? Vamos ver o que é que Paulo vai dizer aqui. Em Coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, em que noite? Na noite em que foi traído, tomou o pão e logo havendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer,
ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberes em memória de mim. Verso 26. Portanto, todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Esse pecado, esse pecar contra o corpo é contra os irmãos da igreja, é o corpo de Cristo. Pessoas que maquiavélicas, que escondem, que vivem com a máscara, isso é pecar contra o corpo e contra o Senhor. Verso 28. Examinai-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Entenderam ou precisa falar mais alguma coisa? Porque hoje eu fiz questão de falar só por questão da Bíblia mesmo. Uma palavra estava lá, Jesus falando que nós temos que amar uns aos outros. Aí Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu de Deus, ele recebeu de Jesus. E Paulo agora está dizendo que nós temos que fazer isso, o que Jesus fez. E aí? Vai ter coragem de cear em pecado? Vai ter coragem de cear sem pedir perdão? Vai ter coragem de cear sem se arrepender? Porque você não discerniu o corpo, tudo bem. Tudo bem. Agora não discernir o Senhor, não discernir Deus. Eu não estou dizendo aqui quem é que tem que cear ou não. Eu não estou apontando, não estou dizendo nome de ninguém não. Mas o que eu estou pedindo é para que você leve a sério Deus. Para que você leve a sério aquele que permitiu que nós estivemos aqui nesta noite. Não podemos ser como meninos inconstantes, que de uma hora está de um jeito, de outra hora está de outro. Porque se você não quiser levar a sério o pastor, mas eu peço pelo amor de Deus, leva a sério Deus. Leva a sério Deus, porque é Ele que te deu a salvação. Leva a sério Ele. Ah, pastor, mas como é que eu vou dizer que eu não vou cear agora? Porque se eu não for cear, presbítero Júnior, eu vou dizer, estou em pecado. Aí é você e Deus. Eu estou pregando a palavra, porque não é justo todos os meses nós escutar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as pessoas ainda levarem na brincadeira isso, Pedro. Certo dia eu estava fazendo um estudo e o pastor falou e disse: sabe qual é o problema das igrejas, presbítero Miqueias? É que as pessoas estão saindo sorrindo, as pessoas estão saindo pulando, as pessoas não estão saindo constrangidas com a palavra. A palavra não está constrangendo mais não, Fábio. Agora eu vou pedir a Deus. Deus sempre levou a sério. Agora constrange Deus essas pessoas. Mesmo em casa. Porque precisamos levar a sério esse Deus, igreja. Precisamos. Porque se nós não levarmos a sério Deus, tão pouco que Ele está preocupado com a gente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já está lá. Já está. Ele é. Ele sempre será. E nós somos o quê? O que é que nós somos? Meninos inconstantes muitas vezes, que se preocupa com uma palavra do irmão.
que se aborrece pelo penteado do cabelo da irmã, que se aborrece pelo carro novo do irmão. É isso que muitas vezes nós somos, pessoas inconstantes diante de Deus. Agora cuidado, que no meio dessas inconstâncias, Jesus voltar, você vai ficar. Você vai ficar. Por isso que eu fiz questão de vir pregar neste culto de Santa Ceia. Já fazem mais de 3 meses que eu tinha pregado dia de domingo aqui. Já faz mais dia de domingo. Já faz um tempinho. Mas eu disse: Deus, como é que é? Vamos amar uns aos outros de verdade, igreja? Vamos sentir a dor um pelos outros de verdade? Hoje nós estamos faltando um diácono aqui. Algum dos obreiros perguntou por que foi que ele não veio? Alguém? Estamos faltando. Essas cadeiras que estão vazias aqui é porque está faltando gente aqui hoje. Alguém se importou, se incomodou com a ausência de um dos irmãos que não estão aqui hoje? Ou se você veio é o suficiente? Porque se essas cadeiras estão vazias e elas estão aqui, é para alguém sentar. Cadê as pessoas daqui? Passamos um domingo maravilhoso. Hoje foi aniversário do meu pai, no Faz Enchilane. Tinha um banquete missionário na casa do meu pai, maravilhoso. Estou de bucho cheio, tá bom demais. E o amor uns pelos outros? E o amor um pelos outros? Nós somos discípulos, igreja. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como é que nós temos representado este Cristo? Fica de pé, igreja. Vou deixar o restinho para quarta-feira na doutrina. Somos embaixadores. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos conduziu até este lugar para nós podermos ceiar na presença do Senhor.